Abra comigo a sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 até o 18. É um texto muito conhecido, mas eu estava meditando nessa palavra e Deus me deu uma mensagem completamente diferente de tudo que eu já preguei em cima dela. Deus falou comigo de uma forma bem diferente. E eu quero compartilhar contigo aquilo que Deus colocou no meu coração. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, preste atenção por favor. Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Quem era o rei nessa época? Nessa época o rei chamava-se Ben-Hadad. Repete comigo, Ben-Hadad. Então ele era o rei da Síria. E Naamã era o chefe do exército dele. Era um grande homem diante do seu senhor. Você pode perceber que está com letra minúscula. Por quê? Porque está falando do seu senhor Ben-Hadad, amém? E de muito respeito, porque por ele, aí vem o Senhor com letra maiúscula, que é o nosso Todo-Poderoso, amém? Então o Senhor, o nosso Deus, dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém era leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o noticiou ao seu senhor. Quem é o seu senhor? Ben-Hadad, amém? Dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e pede que busca a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, ele quem? Eliseu, em cuja presença estou, que não a tomarei. E insistiu com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dê-se a teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor.
E o 18 para fechar: nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração, por favor. O tempo correu rápido, eu tenho poucos minutos. Pai, graças te damos por esta noite. Exaltado seja o teu nome no nosso meio. Que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor nos inunde nesta noite. Eu oro para que o teu Espírito recaia sobre nós de uma forma poderosa, e que as palavras venham saltar diante dos nossos olhos. Toma minha vida, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Eu dei um tema para essa mensagem: uma carga de terra. Então eu quero só voltar à história. Naamã, ele era servo, ele era o chefe do exército do rei da Síria, Ben-Hadad. Eles foram guerrear contra o povo de Israel. Chegaram lá, eles entraram na terra de Israel, guerrearam e tomaram uma menina como escrava. A Bíblia não conta, mas provavelmente essa menina, ela se tornou uma órfã, né? Porque ela deve ter perdido seu pai, a sua mãe. Essa menina veio e começou a morar. Agora ela sai de Israel, da sua terra, vem morar dentro da casa de Naamã, na Síria. Ela é serva, você leu comigo, ela era serva, ela era uma empregada, ela era uma escrava. E mesmo sendo uma escrava, ela resolve, ela sabendo que o seu patrão, Naamã, tinha lepra, porque Naamã, quando andava fardado, ninguém via lepra, mas quando ele tirava a farda, as pessoas da sua intimidade percebiam quem de fato ele era, não é? E assim é a nossa vida. Quando a gente anda longe das pessoas, esses dias eu estava conversando com alguns amigos, eu estava dizendo o seguinte, que se eu fosse um pastor que pregasse a palavra de Deus, saísse por trás da igreja, não falasse com ninguém, as pessoas, algumas delas provavelmente me respeitariam mais, porque afinal de contas eu sou um cara inacessível. Mas como eu desço do altar, falo com todo mundo e estou no meio da turma, a grande maioria me respeita, mas alguns ainda têm um pouco de dificuldade nesse respeito. Porque quando a gente anda perto, a gente vê as dificuldades, a gente vê as debilidades. E o fato de ver as debilidades, isso não nos permite tratar as pessoas da forma como elas não são. Você está comigo aí? O fato das pessoas andarem perto da gente, a gente olhar os defeitos dela, não nos dá o direito de julgar as pessoas da forma como nós achamos que elas têm que ser julgadas. Então eu quero começar a falar desse sentido. Então Naamã, ele era um cara que, para aqueles que estavam lá fora, ele era o cara, mas para aqueles que estavam dentro de casa, ele era um leproso. Porque só os próximos que vão ver os defeitos que você tem. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: eu não tenho problema nenhum de andar com os outros, e vou continuar andando sempre, porque o meu desejo é que as pessoas vejam de fato quais são as minhas debilidades, para que elas não depositem em mim algo que eu não posso fazer por elas. Estamos juntos até aqui? Eu quero ser um proclamador das boas novas de Cristo, mas eu não quero que as pessoas coloquem a esperança em mim, me achando que eu sou um semideus, porque eu não sou. Eu sou um servo como você, cheio de debilidades, que ama o Senhor acima de qualquer coisa e que foi chamado por Deus para ser um porta-voz dele nessa comunidade. Amém? Então Naamã era esse cara. E o texto continua dizendo que essa menina fala assim: olha, se o meu Senhor, se Naamã conhecesse o profeta que está lá em Samaria, ele seria curado. Naamã, quando escuta aquilo, ele vai até o seu senhor, até Ben-Hadad, ele fala: olha, a menina que trabalha lá em casa, ela me disse isso, isso, isso e isso. Aí o rei fala assim: faz o seguinte, cara, pega a prata, pega ciclo de ouro, pega um monte de coisa aí, leva bastante presente e vai até o rei de Israel. Eu vou mandar uma carta para ele, ele vai te receber lá e ele vai fazer. Então o rei faz uma carta. Quando a carta chega até o rei de Israel, o rei de Israel lê a carta, ele rasga às vezes e fala assim: cara, Ben-Hadad está achando o quê? Que eu sou Deus, que eu que vou curar a lepra dele? Porque assim muitas pessoas, quando cai no seu colo alguma coisa, às vezes ela se acha incapaz de fazer aquilo. E a primeira reação que ela tem é: eu não vou conseguir. Mas muitas vezes não tem a ver conosco, mas tem a ver com aquilo que está ao nosso redor. Não é verdade? Por isso eu tenho dito nesta casa que o evangelho não é sobre nós, é sobre o outro. Tem muitas coisas que eu e você não podemos fazer, mas Deus tem colocado pessoas do nosso lado que podem fazer. E nós só precisamos encontrar essas pessoas. A gente não precisa rasgar as nossas vestes. A gente só precisa encontrar as pessoas que Deus colocou do nosso lado para poder fazer aquilo que nós não podemos fazer. Por isso aqui na igreja eu digo que eu sou abençoado, porque eu tenho um time de pastores, de amigos que me ajudam. Tem coisas que eu não sei fazer e o pastor Vavá é excelente para fazer. Tem coisas que eu não sei fazer e o pastor Renato é excelente.
As pastoras são excelentes, pastor Reinaldo e outros. Então, nós formamos um time, e um time ele só é completo quando as pessoas entendem cada um qual é a sua função. Quando o centroavante quer jogar de goleiro, dá ruim. Quando o goleiro quer jogar de lateral, também dá problema. Na hora que cada um entende a sua função e cada um joga da sua forma ali, mas entendendo que não jogam para si, mas jogam para um time, aí normalmente o time sai vencedor. Por isso não tem a ver com talento individual, tem a ver com uma comunidade de fé. A igreja não se resume a uma pessoa, a igreja se resume a uma comunidade de fé. Por isso que a Bíblia diz que onde tem unidade, Deus libera a bênção. Por isso que a Bíblia diz que casa dividida não subsiste, não fica de pé. Por quê? Não adianta eu ser muito talentoso e o pastor Lucas também, mas não adianta se ele não tem o mesmo coração que o meu, ou eu não tenho o mesmo coração que o dele. Eu vou remar para a direita, ele vai remar para a esquerda, vai chegar um momento que a corda vai arrebentar. Por isso não tem a ver com talento individual, mas tem a ver com uma comunidade de fé. Você está aí comigo? Então, quando o rei da Síria, ele rasga as suas roupas, aí cai a notícia no ouvido de Eliseu. Aí Eliseu fala assim: por que tu rasgou as roupas? Deixa eu te dizer uma coisa, tem profeta em Israel, tem homem aqui que é usado por Deus nesse lugar. E eu tenho falado aqui nesta casa, existe uma diferença muito grande entre a soberba e a autoconfiança. Existe uma diferença muito grande, porque o soberbo é aquele que acha que ele é aquilo que ele não é, e o autoconfiante é aquele que tem convicção de quem ele é no Senhor. O autoconfiante é aquele que ele sabe que ele nada é, mas quando ele está cheio da glória de Deus, ele pode todas as coisas, porque o Senhor o fortalece. Lembra? Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Se ele não fortalecer, a gente não pode nada, mas quando ele fortalece, a gente pode todas as coisas, né? Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então as nossas necessidades são supridas por nós? Não. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Estamos juntos até aqui? Eu quero andar mais rápido porque eu quero falar sobre uma carga de terra. Então, quando Eliseu fala assim: não, manda ele vir, tem profeta aqui em Israel. Naamã já estava lá, né? Porque afinal de contas levou a carta. Aí ele vai se apresentar para Eliseu. Você leu comigo no texto. Eliseu não recebe Naamã, ele está dentro de casa. Quando chega a comitiva de Naamã, eu fico imaginando uma comitiva enorme chegando na casa de Eliseu, uma casa simples, humilde. E Eliseu dizendo o seguinte, para Geazi, vai lá e avisa para ele para mergulhar 7 vezes no Jordão, ele vai ser curado. Nem recebe o camarada. Você leu comigo? Quando Naamã chega e ele não é recebido, quando ele não é recebido, a primeira coisa que ele faz é ficar revoltado. Olha, lá em Damasco tem 2 rios lá, Farpar e Abanas. Abanas, né? Coloca depois para mim em versículo 15 ou 14, por ali. 2 rios em Damasco, são muito melhores do que os rios aqui do Jordão. E ele manda eu vir aqui só para mergulhar e nem me recebe. Ele fica revoltado e ele resolve ir embora. Quando ele está resolvendo ir embora, volta um pouquinho antes, no 12. Aí, Abana e Farpar. Então ele chega ele resolve ir embora. Quando ele está indo embora, um dos homens dele fala assim: meu senhor, deixa eu te dizer uma coisa. Se o profeta te pedisse uma coisa difícil, tu não faria? Faria. E agora que ele te pede uma coisa simples, por que tu não faz? Já estamos aqui, meu senhor. Mergulha nesse rio aí, tu vai ser curado porque ele é homem de Deus. A Bíblia diz que ele escuta a palavra. E aqui eu quero abrir um outro parênteses. Nós precisamos andar cercados de amigos de verdade. Tem pessoas que andam conosco, mas não entendem o lugar aonde Deus está querendo nos levar. Quando estamos cercados de pessoas que realmente têm um coração de Deus e que foram plantados do nosso lado para nos levar para o nosso propósito, nós precisamos valorizar essas pessoas. Por isso que eu amo amigos. Pessoas que são amigos de verdade, quem me conhece, eu valorizo os amigos. Porque amigo é uma coisa que você não compra. Amigo é uma coisa que você conquista. Amigo é uma coisa que Deus te presenteia. E quando você tem amigo de verdade, você tem tudo na vida. Eu costumo dizer que você não precisa ter dinheiro, você precisa ter um amigo. Não é verdade? Eu aqui na igreja eu tenho casa em Anga. Se eu quiser eu tenho casa em Anga de graça. Eu tenho avião, eu tenho um monte de coisa aqui na igreja se eu quiser. Porque eu tenho amigo. Avião ainda não tem não, eu acho que não tem não. Vou começar a mexer e saber o que é que tem aí, vai prestar.
Mas eu estou brincando, mas é assim, quando a gente tem amigo, a gente tem tudo. Então, esse homem, perceba que ele fazia parte do exército de Naamã, mas ele sendo, vamos dizer assim, um subordinado a Naamã, ele se levanta com autoridade e ele diz para Naamã: Naamã, por que você não faz isso? E aí Naamã mergulha e é curado. E aí quando ele é curado, ele vai lá presentear o profeta. Ele chega diante do profeta e vai entregar tudo aquilo que você leu comigo lá, que ele havia trazido. Quando ele vai entregar para o profeta, vai falar assim: não, vive o Senhor, eu não quero nada disso. Pode ir embora, despede ele. Agora coloca o versículo 17 para mim. E aqui que eu quero ficar em cima. Disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de? Porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E coloca o 18 para fechar. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. O que Naamã estava dizendo é o seguinte: já que tu não quer receber esse presente, deixa eu te pedir uma coisa. Deixa eu levar, coloca o 17, deixa eu levar uma carga de terra daqui, de Israel, lá para a Síria. Deixa eu levar um pouco de terra daqui, lá para a Síria. Quando eu li isso, o Espírito Santo começou a fazer com que os meus olhos ficassem fitados nessa mensagem. E eu comecei a perguntar ao Senhor por que ele estava me colocando no versículo 17. Eu não parava de ler o 17. Eu comecei a pesquisar quem era Rimom. Rimom, ele era o Deus da tempestade, o Deus da chuva, o Deus do trovão. Então Rimom, ele era um Deus adorado lá na Síria, pelo rei da Síria. E no versículo 18, que Naamã está dizendo o seguinte: olha, quando eu entrar no templo de Rimom, e o meu Senhor encostar a mão dele na minha, pegar a minha mão e me colocar para adorar junto com ele Rimom, que o Senhor, o Deus de Israel, tenha misericórdia de mim. Porque o maior milagre que aconteceu na vida de Naamã não foi a cura da lepra. Esse capítulo é conhecido como Naamã sendo curado da lepra, mas a maior cura que aconteceu na vida de Naamã foi ele ter se convertido ao Deus Todo-Poderoso. Porque não adianta chegar uma pessoa paralítica aqui, a gente colocar a mão sobre a cabeça dela, orar, e o Senhor fazer com que ela volte a andar novamente, se ela não tiver um coração transformado, porque daqui a pouco ela vai voltar a pecar de novo. Lembra que Jesus fazia? Olha, vai e não, porque o problema é as pessoas continuarem fazendo aquilo que elas faziam. Então o que Deus estava dizendo para Naamã é o seguinte: olha, o espírito de Naamã, ele entendeu que muito mais do que o físico dele, Naamã entendeu que ele foi curado na sua alma, nas suas emoções. Naamã havia conhecido um Deus que lá na Síria, no tempo de Rimom, ele não havia conhecido. Naamã entendeu que ele, durante muito tempo, ele entrava com Ben-Hadad no templo, ele adorava lá Rimom, mas nada acontecia, ele continuava leproso. Mas quando ele vai até o profeta, até o Deus de Israel, quando ele se encontra com Eliseu, ele conheceu naquele momento o Deus de Israel. Então ele diz: tá bom, já que tu não quer aceitar presente, eu preciso levar um pouco dessa terra aqui para fazer o meu lugar de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu também quero abrir aqui um outro parênteses. Infelizmente, o povo de Deus, ele se agarra às coisas. O povo de Deus, muitas vezes, a gente vê, é triste ver isso, quando você passa às vezes na internet, assim, no Instagram, você vê pessoas que estão ali com um coração genuíno, mas são enganadas por causa de um lencinho, por causa de um vaso, por causa de um copo com água, por causa de uma rosa, as pessoas são levadas acreditando que são as coisas que vão curar elas, quando na verdade não tem a ver com as coisas, mas tem a ver com Deus Todo-Poderoso. O que Naamã está dizendo é o seguinte: olha, já que você não quer os meus presentes, eu preciso levar um pouco dessa terra, porque naquela época, aí você precisa estudar um pouco a cultura. Naquela época, cada terra, cada lugar, cada nação, tinha, a terra representava a adoração a um Deus. Então, Israel era ao Deus Todo-Poderoso, Jeová.
Então o que Naamã está dizendo é o seguinte: já que eu estou voltando para o lugar, para o templo de Rimom, eu preciso carregar um pouco daquilo que eu tirei desse lugar, porque Naamã acreditava que o Deus Todo-Poderoso de fato era o Deus de Israel. Então ele queria levar, já que ele não podia levar o Deus para a terra dele, na cabeça dele, ele queria levar um pouco daquilo que representava o Deus que o curou. Você está comigo aqui ou não? A gente precisa, em nome de Jesus, entender isso. Deus nos plantou numa terra chamada Brasil, e a nossa bênção não tem a ver com a terra, com o Brasil. A nossa bênção tem a ver com o Todo-Poderoso. Deus podia te plantar na Itália, Deus podia te plantar na Dinamarca, Deus podia te plantar na África. A tua bênção não tem a ver com espaço geográfico, não tem a ver com uma terra, com um bolo de terra. A tua bênção tem a ver com Deus Todo-Poderoso. Por isso a palavra de Deus diz que onde nós colocarmos a planta do nosso pé, esse lugar será abençoado. Não é o lugar que nos abençoa, somos nós que abençoamos o ambiente. Você pode entrar em qualquer ambiente, por pior que seja, ele é ruim até que você entre. Quando você entra naquele lugar, aquilo que era ruim passa a ser bom, porque você está lá dentro. Glorifica o Senhor. Eu escrevi algo aqui, ó. Em resumo, as mulas carregadas de terra representam o desejo de Naamã de permanecer fiel ao Senhor. Mesmo vivendo em um país pagão, essa atitude destaca a transformação da sua fé e a gratidão pela cura que recebeu. Ele decidiu, a partir da sua cura, passar a adorar somente o Senhor e não mais a Rimom. Na época havia a crença de que cada Deus estava ligado a uma terra ou um território específico. Ao levar a terra de Israel para a Síria, Naamã queria simbolizar que mesmo estando fora de Israel, preste atenção nisso, adoraria o Deus de Israel. A terra serviria como exemplo simbólico para construir um altar ou um lugar de adoração, representando a presença do Deus vivo em sua nação. Na verdade, Naamã, ele não estava fazendo aquilo acreditando que era a terra que era a bênção, mas ele queria levar algo simbólico para representar o Deus a qual o sarou da sua lepra, que durante muitos anos ele carregava no corpo. Ele ia para o templo de Rimom, ele adorava Rimom. A Bíblia não diz, mas nós precisamos ler a Bíblia e entender as coisas. O seu senhor, Ben-Hadad, levava ele para dentro do templo de Rimom, pegava na mão dele, e eles juntos adoravam a Rimom, mas Rimom nunca curou ele da lepra. E um dia uma menina, olha que coisa incrível, uma menina que era escrava, que estava numa outra nação, numa outra cultura, num outro lugar. Essa menina não permitiu que a mente dela deixasse que ela fosse uma prisioneira. Mesmo estando aprisionada numa outra nação, aquela menina, ela era livre em Cristo, ela era livre em Deus. O que aprisiona a vida de um homem não é o ambiente físico. Tem pessoas que estão às vezes dentro de lugares e acham que estão aprisionadas. Eu já várias vezes aqui na igreja, pessoas chegaram e falaram assim: pastor, ora por mim, eu me converti, mas na minha casa todo mundo é espírita. A minha família toda era espírita. Quando eu me converti, na casa da minha avó, eu morava com a minha avó. Na casa da minha avó tinha estátuas gigantes, gigantes desse tamanho. A minha mãe, antes de se converter, a minha mãe se agarrava aquelas estátuas no pé e beijava o pé daquelas estátuas desse tamanho. Eu morava dentro de uma casa que era, em outras palavras, literalmente um terreiro de macumba. Mas entenda uma coisa, o lugar aonde eu estava não permitiu que aquele lugar transformasse a minha mente, mas eu entendi que eu era livre em Cristo Jesus, e o lugar em que eu estava, eu era luz naquele lugar, e eu ia para a igreja com meu irmão, minha mãe não era convertida, a gente ia para a igreja, e a gente começou no primeiro momento a convidar minha mãe para ir, e ela dizia não, até que um dia a gente parou de convidar, a gente começou a ir para a igreja e orar por ela. E eu me lembro que um dia, a gente estava saindo para a igreja, eu e meu irmão. Ela falou assim: vocês vão aonde? A gente vai para o culto. Me espera que eu vou com vocês. A minha mãe se converteu. Minha mulher foi uma mulher de oração. Minha mãe foi uma mulher de oração. Minha mãe orava todos os dias pelo Senhor. Orava todos os dias pela sua casa. Minha mãe era literalmente uma mulher de oração. Uma mulher temente a Deus. Porque um ambiente só é transformado quando há um posicionamento dentro dele. Você está comigo aí ou não? A Bíblia não conta, mas eu acredito firmemente que quando Naamã, Souza, quando ele chegou ali na Síria, ele colocou a Síria de cabeça para baixo, cara. Quando alguém vem falar de Rimom para ele, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando, cara, com todo respeito, Rimom é Rimom, mas Jeová é o Deus Todo-Poderoso.
Irmão, nunca me curou disso aqui, cara. Mas ó, eu fui lá em Israel, numa terra, cara, distante. Uma terra que aparentemente era os nossos adversários. Mas foi lá que o Deus Todo-Poderoso se manifestou e curou a minha vida. Tem lugares que aparentemente são lugares que pode até parecer que são lugares que não tem a ver contigo, mas às vezes é nesse lugar que Deus quer curar algumas emoções na sua vida. Sabe? Tem pessoas que elas crescem na vida financeiramente e que elas esquecem de onde elas vieram. Muitas delas são assim. O cara era pobre, mas aí agora o cara está rico. Ele parece que ele nunca foi pobre na vida. Ele esquece de onde ele veio. Ele permite com que aquilo venha transformar ele de uma forma que agora ele se acha a última Coca-Cola da geladeira. Ele acha que ele é o último biscoitinho do pacote. O mundo todo gira em torno dele. Deixa eu te dizer mais uma coisa nessa noite. Você pode ter tudo nessa terra, mas o tudo dessa terra nunca pode ter você. Você pode ter tudo que Deus quiser te dar nessa terra. Deus não é contra você ter os melhores carros, as melhores casas, ter avião, ter helicóptero. Deus não é contra isso, nada disso. O que Deus é contra é que tudo isso tenha você. E quando tudo isso tem você, Abraão, me dá o teu filho. Eu quero que você mate o teu filho. Mas Deus, foi você que me deu. Pois é, Abraão, eu te dei e agora você colocou ele no meu lugar. Então eu preciso que você mate ele, porque esse lugar de destaque é só meu, não é de mais ninguém. Que assim seja, Senhor. Prepara o menino, pega o cutelo. Ei, para. Olha para trás. Tem um carneiro agarrado pelo chifre. Pega esse carneiro, Abraão, e sacrifica. Porque aquilo que eu precisava, você já fez. Você não precisa matar um menino no físico. Você já matou ele dentro do teu coração. Nós precisamos aprender a matar aquilo que tem roubado o lugar de Deus na nossa vida. Tem pessoas que são enlouquecidas com dinheiro. E é duro que eu vou te falar. Até cuspir. É duro que eu vou te falar. Mas nunca vão ter. Porque Deus nunca vai trocar a glória dele com ninguém. Tem pessoas que acreditam que se elas prosperarem, a vida delas serão transformadas. Deixa eu te dizer uma coisa, não vai. Porque o que muda a vida de um homem não é quanto ele tem numa conta bancária, mas é quem ele é em Deus. O que muda a vida de uma pessoa não é o que ele tem, mas sim o que ele é, o que ele representa. Deus quer confiar segredos, valores, tesouros encobertos. Isaías capítulo 45, versículo 2, coloca para mim. Irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Olha lá, irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. E o 3, dar-te-ei, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que saibas, para que possas saber que eu sou o Deus que te chama pelo teu nome. Deus quer te dar tudo isso. Existem tesouros. Glorifica o Senhor. Fica de pé, por favor. O maior milagre na vida de Naamã não foi a cura da lepra, foi a conversão dele. Profeta, já que tu não quer os presentes, posso pedir uma coisa? Deixa eu levar esse pouquinho de terra lá para a Síria, para eu preparar o meu altar e sempre me lembrar do Deus de Israel. Já que eu não posso levar o Deus de Israel para minha nação, já que eu não posso levar Israel para minha nação, eu quero levar algo que represente esse Deus dentro da minha nação. As coisas na terra foram criadas para representar Deus e não para tomar o lugar dele. Não é um copo com água que vai curar alguém. Não é uma rosa de Saron que vai curar alguém. Não é um palitinho que você encosta onde você quer que vai te dar o que você deseja.
mas é o Deus dos céus, que ouve a nossa oração, que sabe o nosso propósito. Se necessário for, Ele move céu e terra em nosso favor. Quando Ele percebe que o propósito é santo, Ele move céu e terra. Aquele grupo que de vez em quando vem aqui na igreja, que do teatro é Jeová Nissi, eles vivem literalmente de oferta. Eles têm várias frentes, vários grupos de teatro do Jeová Nissi. Quem aqui conhece? Levanta a mão. Vários conhecem. Eles vivem de oferta e não falta. Deus sempre levanta pessoas com coração generoso para poder abençoar. Porque deixa eu te dizer uma coisa, todas as vezes que a gente fizer algo que está voltado para o coração de Deus, Deus, se necessário for, Ele vai movimentar a terra inteira em teu favor. Deus vai movimentar a terra inteira em teu favor. É propósito de Deus que você prospere. Agora, Deus nunca tem parte com coisas que não fazem parte do seu propósito. Pastor, montei uma empresa. Legal, mas qual o propósito? É ficar rico e depois comprar um barco e ir para Anga todo final de semana. Deus não está nesse negócio. Deus não vai perder nunca você para o barco. Aí você não entende que não prospera. Você está aí comigo? Pastor, eu montei um negócio, mas independente, eu prosperando ou não, eu sou do Senhor. O meu domingo é dele, a minha vida é dele. Deus tem parte com esse negócio. Pastor, eu quero ser um missionário, igual um amigo meu, montou uma empresa, chamou Jesus para ser o sócio dele, falou, tudo que eu ganhar, 50% é de Jesus, 50% é meu. Qual você acha que é o resultado da empresa? É milionário. É milionário. Abençoa vários ministérios pelo Brasil. Milionário. Por quê, pastor? Porque Jesus entrou para dentro da empresa, é o dono dela. Você já viu alguma empresa quebrar que Jesus é o dono? Não tem como. Por isso, esse mistério do dízimo, eu queria que você pedisse ao Espírito Santo para você entender esse mistério. O dia que você entender esse mistério, a tua vida nunca mais será a mesma. O dia que você entender isso, pastor, mas eu tenho que dar alguma coisa. Não, você não tem que dar nada. Você só tem que convidar Jesus a fazer parte da tua história. E Ele vai conduzir você e vai falar para o que você tem que fazer. E aqui eu fecho. Naamã vivia na Síria. Uma menina dentro da sua casa escrava. A Bíblia não diz o nome dela. Ela, entre aspas, ela não tinha identidade. Tem pessoas que não são conhecidas e que Deus vai levantar na sua vida para te ajudar a entender o teu propósito. Recebe isso no seu coração. Tem pessoas que Deus vai levantar, muitas vezes a gente vai atrás de pessoas famosas, mas Deus nesses dias vai levantar pessoas que não são conhecidas, pessoas anônimas, para nos levar para o nosso propósito. Eu acredito demais nisso. Demais nisso. Essa menina dá um destino para Naamã. Naamã agora chega lá em Israel, ele é abençoado, e aí como ele não consegue presentear, ele quer levar um pouco de terra para a sua terra. Depois você lê na tua casa o capítulo 6. É grande. E vai entrar um pouco no 7. O mesmo rei de Israel que escreveu uma carta, o mesmo rei da Síria que escreveu uma carta para o rei de Israel, pedindo para o rei de Israel receber Naamã. A Bíblia diz que agora, Naamã agora está curado, ele volta para a Síria. No capítulo 6, começa o capítulo 6 falando do machado que flutuou, mas logo depois, em seguida, vem dizendo que esse mesmo rei da Síria, Ben-Hadad, ele resolve criar uma emboscada contra o povo de Israel. Só que lembra, tem profeta em Israel. E o profeta revelava para o rei de Israel tudo aquilo que o rei da Síria tramava até na sua cama. O rei da Síria fica desesperado e ele fala assim, não é possível, tem alguém que tem algum caguete aqui? Aí, não, meu senhor, lá em Israel tem um profeta que conta para o seu senhor tudo o que acontece, até você no leito da sua cama. Aí ele resolve, agora ele já não quer mais invadir Israel para tomar Israel. Agora o rei resolve pegar o exército inteiro e ir atrás, todo mundo altamente armado. E aqui eu estou encerrando.
todo mundo altamente armado para pegar um profeta e o seu ajudante. Eles estão num monte chamado Dotã. Repete comigo, Dotã. Eles estão dormindo. Quando eles acordam de manhã, o morro está cercado de cavaleiros, de carruagem. Geazi acorda, olha, meu Senhor, agora é o nosso fim, estamos cercados. O homem de Deus chega no monte, olha, realmente tem muita gente. Pai, abre os olhos dele, de Geazi, para que ele veja que aqueles que estão conosco são muito maiores do que aqueles que estão com ele. E aqui eu encerro te dizendo, a minha oração é que o Senhor abra os teus olhos espirituais, para que você veja que aqueles anjos que o Senhor colocou acampados ao teu redor, são muito maiores e muito mais poderosos do que cada um dos inimigos que tenta se levantar contra a tua vida. O inimigo vai tentar te cercar, ele vai tentar bater panela, ele vai tentar fazer tudo para você ficar com medo. Por isso que o medo não vem de Deus. Mas quando os teus olhos espirituais são abertos e você percebe que contigo existem carruagens, anjos, milícias de anjos ao teu redor te guardando, você fica até meio metido. Você vai encarar e vai assim, esse grupinho só que você tem, não dá nem para começar. Porque eu creio firmemente que a Bíblia diz que aqueles que estão conosco são muito maiores do que aqueles que estão com ele. Que o Senhor te abençoe nessa noite, que a glória de Deus esteja contigo a cada momento. E que juntos a gente consiga entrar nesse lugar em Deus. O desejo do meu coração é que sejamos uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito de Deus, uma igreja que não olhe para, está tendo uma dificuldade, não importa a dificuldade, a gente vai para cima, porque a gente tem uma palavra. Pai, leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça, que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho, e que as doces consolações do teu Espírito se façam presente, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, vá feliz, que Deus te abençoe. Domingo 10 da manhã e 19 horas estamos aqui. Deus abençoe você.